Graça e paz, boa noite, amém. Para você que vai assistir essa programação gravada, um forte abraço a você, que Deus te abençoe ricamente. Estamos tendo um tempo aqui de meditação, ouvindo essa canção que acaba sendo a canção que está movendo o nosso tempo de meditação às 22 horas, que é o momento em que nós meditamos sobre Tiago, capítulo 4, versículo 7, onde somos exortados pelo apóstolo Tiago a nos sujeitarmos a Deus, resistirmos ao inimigo, para que então experimentemos ver, perceber, contemplar, de fato, ter a experiência de ver o inimigo fugir de nós. E algo que possivelmente, né, seja uma experiência que alcance a cada um de nós. É que na medida em que você começa a corresponder à rendição, começa dia a dia, né, examinar-se para de fato no lugar secreto, se expor a Deus, a um lugar de vulnerabilidade, um lugar de intimidade, render-se, né, por um tempo, trará aquela sensação de resistência, né, porque estamos acostumados de alguma forma em algumas áreas da nossa vida lidar com as coisas de forma muito natural, e no momento em que nós nos rendemos, abrimos mão de lidar com a nossa própria vida do nosso jeito, daquilo que para a gente aparentemente seria a melhor opção. A rendição faz com que de fato tudo aconteça de acordo com a vontade de Deus. A rendição faz com que realmente não tenhamos qualquer participação no tocante ao que fazer ou deixar de fazer, mas passamos a ser cooperadores daquilo que é a vontade do Senhor. De fato, nós buscamos um lugar secreto, no momento da rendição, o querer de Deus, como que Deus quer que as coisas sejam. Poucos de nós, né, têm essa disposição de, no lugar de oração, entrar no lugar de oração para perguntar a Deus: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Né? Como que o Senhor quer que eu viva? Como que o Senhor quer que eu crie os meus filhos? Como que o Senhor quer que eu trate a minha esposa, trate o meu marido, lide com as minhas finanças? Como que o Senhor quer que a minha vida ela passe a ser com base no plano que o Senhor tem, não naquilo que para mim seria mais agradável. Eu quero cumprimentar cada um dos irmãos que estão chegando aqui na programação, né? Ângela está aqui, Deus abençoe, meu querido, graça e paz, né? A irmã Cleide também já está aqui presente, Ana Lourença também, a graça e a paz a todos vocês. Para você que vai assistir essa programação gravada, que Deus te abençoe. Você que de repente vai receber esse vídeo enviado por alguém que eu creio que te ama, alguém que eu creio que tem uma estima diferenciada pela sua alma e pela sua vida, né, que de fato entendeu que seria interessante você ouvir essa mensagem. Uma mensagem que nesse momento do dia, talvez você esteja recebendo pela manhã, pela tarde, não sei se pela noite. Estamos agora às 22 horas e 17 minutinhos, é o período das 22 horas. É quando fechamos o dia, é quando avaliamos, glorificando a Deus, o dia em que vivemos, e estamos aqui para não somente falar de experiências, mas sobretudo para meditar especificamente nesta primeira semana, nesses 7 primeiros dias, né, da campanha O Poder do Secreto, né, na disposição de experimentarmos mais de quem Deus é, na vida secreta, na relação íntima e de comunhão com Deus. Estamos à noite, após um tempo de oração ao longo do nosso dia, após o jejum que nós aplicamos diariamente, chegamos nessa hora para sermos gratos a Deus e buscarmos do Senhor entendimento ainda mais profundo acerca da rendição. E é uma grande bênção, algo que somente quem entra nesse lugar, somente quem pratica,
somente quem de fato investe nessa realidade pode dizer, experimentar, é que vai atestar com clareza o efeito, né, sobre a sua mentalidade, sobre, né, o seu coração, o que é você de fato se colocar na condição de quem se rende a Deus, de quem vai para o lugar secreto não para pedir nada a Deus, mas para conhecer mais de Deus. Se rende para que realmente as inquietações do coração, se rende por conta mesmo de saber que ao longo da vida, ao avaliar o histórico, olhando para trás, daquilo que já vivenciou, né, seja de coisas boas, não tão boas, ou coisas medianas, entendeu que Deus tem mais. E aquilo que Deus tem não é no tocante, aquilo que de repente torna a nossa vida natural, mais confortável, torna a nossa vida física ou material mais rica, ou de repente nos dá mais popularidade ou reconhecimento. A rendição é de alguém que entende que Deus tem mais para ele acerca da revelação do próprio Deus, de quem Deus é. É como o intérprete fala: eu me rendo para conhecer-te mais. Eu me rendo para conhecer-te mais. Eu me rendo para conhecer-te mais. A nossa disposição neste período é de fato conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Quanto mais nos achegarmos a Deus, muito mais experimentaremos da revelação de quem Ele é. Muito mais desfrutaremos da profundidade do amor de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, do poder de Deus que está operando dentro de nós, mas que por vezes, por conta de distrações, por conta das ações ou manipulações do inimigo para nos atemorizar, ou até mesmo por questões associadas à nossa condição natural, chamada carnal, por dependência emocional, pela necessidade de estarmos sempre sendo validados pelas pessoas, dependendo de agradar as pessoas, de fazer aquilo que as pessoas vão se agradar, ou tentar ser alguém que você não é. Isso compromete a que a sua essência, ela de fato venha para fora, e a partir da sua consciência você possa então manifestar uma versão de vida conectada à sua essência pelo relacionamento com Deus, uma versão de vida mais poderosa, uma versão de vida mais consciente do amor, mais consciente da graça, mais consciente do poder, mais consciente da identidade, mais consciente do propósito, o que faz de você alguém impactante, o que faz de você alguém iluminada, o que faz de você alguém que tem um discernimento, uma forma de ver a vida que não te embaraça, não te atrasa, não te impede, porque aquele que está rendido, aquela que está rendida, deixa de ter a sensibilidade para com a influência do mundo. Está sensível a Deus, porque se rendeu a Deus, porque se prostrou a Deus, para entregar tudo. A rendição, ela pode começar inicialmente com você avaliando a necessidade de entregar certa área da tua vida. É verdade que nem sempre caminhamos com todas as áreas expostas à luz da palavra. E é aí que o inimigo ele busca ocasião. É aí que de alguma forma experimentamos, né, as chamadas brechas. É aí que de fato o Evangelho deixa de ser aquilo que ele se propõe a ser. Uma mensagem que nos transforma, uma mensagem que faz com que a nossa vida seja um outdoor para que outras pessoas, seja um telão para que outras pessoas possam assistir de fato a nossa conduta, a nossa performance, o nosso dia a dia, no lidar com as nossas famílias, no lidar com os nossos relacionamentos, no lidar com os nossos desafios e dificuldades. Ali a pessoa vê uma forma de agir, uma forma de se conduzir que não é comum, ela é baseada de fato no mover da palavra viva que é Cristo Jesus habitando em nós, e que o Espírito vivifica, e que o Espírito ilumina, e que o Espírito fortalece, conectando o nosso espírito a esta verdade, que faz com que então, através da intrepidez, da ousadia, da coragem, do amor, da fé, sejamos pessoas cuja expressão de vida realmente é diferenciada, é impactante, ao invés de sermos aquelas pessoas que serão impactadas por outras pessoas por conta do que elas trazem de opressão, de intimidação, de questionamento, do que quer que seja, até de problemas. Não teremos problemas com aqueles que tentam nos trazer problemas. Por quê? Porque estaremos rendidos a Deus. E rendidos a Deus,
passamos, na verdade, a conhecer mais de Deus. E o conhecimento de Deus, diz a palavra, faz com que o seu povo seja um povo forte, um povo operoso, um povo diferenciado em tudo aquilo que faz. Realmente, esta condição é algo que tem um alto preço, porque uma vida rendida não é uma vida comum. Uma vida rendida é uma vida diferenciada em todos os aspectos, o que faz com que você muitas vezes seja uma pessoa que, porque está aborrecendo a própria vida, porque render-se é você sair do total governo ao controle da sua vida, é você realmente ter essa sensibilidade de estar todo o tempo com Deus, sensível à presença dele que está em você. Essa é a condição da nova aliança. A nova aliança, ela diz pelo apóstolo Paulo que Deus, ele nos traz a orientação de que ele estaria conosco todos os dias, de que ele caminharia no nosso meio, que ele teria o prazer de estar realmente vivendo nesse intercâmbio de pensamentos, nessa conexão contínua conosco, porque nós mesmos estaríamos dispostos, abertos a realmente experimentar mais dele, glorificá-lo, viver por dele, por meio dele, para ele. E na medida em que isso de fato se torna para nós um fato, um divisor de águas acontece. Haverá um tempo sobre você antes da rendição e um tempo sobre você depois da rendição. Obviamente, essa sensação é algo que à disposição, a gente ouve a palavra, né, do apóstolo dizendo que o inimigo ele foge de nós. Por quê? Porque ele não encontra áreas, ele não encontra brechas, ele não encontra o que quer que seja na nossa vida que não esteja debaixo do governo da palavra de Deus. Tudo que na sua vida estiver debaixo do governo da palavra de Deus estará emitindo luz, e a luz dissipa as trevas, e o inimigo não tem como lidar com a luz, ele não tem como lidar com um homem rendido, ele não tem como lidar com uma mulher rendida. Cada um daqueles que experimentam isso, a condição de rendição, eles também se dispõem a resistir ao inimigo. Essa resistência não é passiva, é uma resistência ativa, onde você passa a ter uma experiência de mentalidade semelhante à mentalidade de Davi, no Salmo 18, quando ele diz: persegui os meus inimigos. Davi não esperou os inimigos virem contra ele. Quem são os meus inimigos? São os jebuseus, são os fariseus. Quem são eles? São os heteus. Eu vou no encalço deles. Eu vou, de fato, desbaratá-los. Eu vou destruir os meus inimigos. Davi carregava unção, Davi carregava uma convicção, e note isso na antiga aliança, porque na nova aliança é para que realmente essa presença, a condição da rendição, traga sobre nós uma mudança de mentalidade que gera no nosso interior uma disposição de intrepidez e de ousadia, porque a rendição nos leva a uma contemplação mais profunda, as experiências do conhecimento e da revelação da palavra acerca do amor de Deus, de forma que nós nunca experimentamos antes. E sabemos que o amor de Deus lança fora o medo. E você, sendo alguém, não lança fora todo medo. E você, sendo alguém que não vai deixar de ter medo, porque o medo é uma condição natural, saudável até, para que tenhamos precaução e cuidado com as nossas vidas. Estamos falando do medo que paralisa. Estamos falando do medo como que uma arma espiritual que traz distorção da sua capacidade de pensar e discernir a sua vida, que faz com que você supervalorize qualquer desafio, entendendo que você é incapaz, que você é incompetente, que você não vai conseguir, que não tem jeito, que não tem como resolver. E isso não funciona na vida de quem crê, porque na vida de quem crê as questões não estão baseadas nas circunstâncias. Na vida de quem crê, tudo é dependendo da fé, do quanto que ele ou ela confia na palavra específica que Deus tem para determinada área, na palavra específica que Deus tem para a tua saúde, na palavra específica que Deus tem para as tuas finanças, na palavra específica que Deus tem para o teu casamento, na relação com a tua esposa, na relação com o teu marido, na palavra específica que Deus tem, na palavra rema revelada que Deus tem para a criação dos teus filhos, para o relacionamento com os adolescentes, ou de repente com filhos adultos, na relação ou na palavra específica que Deus tem em relação à tua vida profissional, em relação ao teu ministério, em relação à tua conduta, aonde quer que você vá, porque somos guiados pelo Espírito que revela a palavra de Deus. A palavra de Deus para nós não é tão somente
sei lá, uma expressão onde temos ali orientações, onde temos ali citações. Não, a palavra ela é a lâmpada para os nossos pés. A palavra ela é a luz para os nossos caminhos. E na medida em que correspondemos a essa palavra, nós passamos a ter uma disposição interior e mental diferenciada. Passamos a realmente fluir num nível mais profundo e num patamar mais alto. Quanto mais você desce na disposição de rendição, mais você cresce no conhecimento das coisas que vem do alto. E isso te coloca, não dá, eu não sei quem de repente está aqui agora na programação que tem alguma experiência semelhante para dizer, não há como você parar, não há como você temer. Na verdade, você agora está com fome de resultados. Na verdade, agora você está indo para cima das situações, como que fez Davi diante do gigante. O gigante deu um passo na direção de Davi. Davi foi contra o gigante porque ele sabia que o avanço dele estava sustentado não na sua capacidade natural ou na força do teu braço. Davi declarou, eu vou contra você na força do Senhor dos exércitos. Você se sente fortalecido, você se sente empoderada. Por quê? Porque pela fé você alegra ao Senhor. E Neemias 8:10 diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E eu sei que você sabe, que você conhece pessoas que precisam receber a força de Deus, que precisam ter discernimento com base na palavra de Deus, que precisam ter um relacionamento íntimo com Deus para alegrarem o coração de Deus e então serem fortalecidas. Eu sei que você conhece alguém que tem problemas no casamento, eu sei que você conhece alguém que tem problemas financeiros, eu sei que você conhece alguém que tem problemas na família, na relação com a esposa, com o marido, com o filho, com a filha, com o adolescente. Eu sei que você conhece alguém que tem dificuldade de se manter de pé na condição de um crente, na condição de alguém que um dia recebeu Cristo, e essa palavra é para essa pessoa, para que ela entenda que é no lugar da rendição, no lugar secreto é que você se mantém de pé, é no lugar secreto, no lugar da rendição que você recebe de Deus a direção clara acerca da mentalidade, que você recebe a direção clara acerca do que fazer e do que você não tem que fazer. É o lugar onde você recebe discernimento, o lugar onde você recebe sabedoria, o lugar onde você recebe orientação, o lugar onde nada te falta, o lugar onde você entende que o que você precisa é tão somente crer, somente crer, somente crer, porque na medida em que você crê, você alegra o coração de Deus. Como disse Jesus a Tomé, bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Então Tomé, seja crente. Então eu falo para você, meu irmão, seja crente. Então eu falo para você, minha irmã, seja crente. Se apegue à palavra, se apegue ao caráter de Deus. Como disse Isaías no capítulo 64, versículo 4, os tempos antigos nunca viram ou ouviram de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Você é alguém que nasceu segundo a obra de Cristo, liberada, ministrada, revelada pelo Espírito Santo, te convencendo da justiça, do pecado, do juízo. Você nasceu para receber o cuidado de Deus. Você nasceu para ser amado e amada por Deus. Você nasceu para que Deus pudesse contar com a tua oração, porque Ele começou uma obra no teu coração para revelar ao teu entendimento boas obras, das quais Ele já tinha preparado quando ainda você era alguém que não o conhecia. Agora Deus tem um plano para a tua vida, um plano que somente Ele conhece, mas que Ele já antecipa. Ele já adianta dizendo que é um plano de bem e não de mal. Hoje eu e você, daqui a algumas horas, iremos dormir para termos um tempo reparador de descanso, para experimentarmos o nosso corpo físico realmente fluir naquilo que ele está programado para fluir enquanto dormimos, experimentarmos a regulação das nossas taxas, experimentarmos o trabalhar na nossa mente, no nosso cérebro, trazendo, fazendo com que as coisas que foram conscientemente guardadas possam então ser levadas, conduzidas, transferidas para o nosso subconsciente, para que possamos ter uma bagagem de conhecimentos, uma bagagem na memória, e assim possamos também experimentar o fluir em relação às questões da pressão arterial, das questões associadas a todas as taxas do seu corpo. O que vai acontecer é que a palavra diz que enquanto você dorme, Deus te dá porque Ele te ama. Aos seus amados Deus dá enquanto eles dormem, e amanhã, quando eu e você acordarmos, o decreto de Deus é para que possamos de fato viver novidade de vida. Por quê? Porque de fato somos daqueles
que estão tendo com Deus um relacionamento cujo propósito é a glória dele. Por isso você se rende, por isso você não está preocupado com quem vai falar mal a seu respeito, você não está preocupado com aquela vizinha, com aquele vizinho, com aquele colega de trabalho, com aquela colega de trabalho que costuma de fato a falar mal de você, que costuma te perseguir. Isso já não importa mais, porque você se rendeu. A sua preocupação em relação a essa pessoa agora é o quanto que você vai derramar intercessões de amor por ela, o quanto que você vai apresentar a vida dela em lágrimas, suplicando a Deus que você possa, através das orações que o Espírito move no teu coração, ser um instrumento eficaz para o alcance desta vida, para a libertação desta alma, para que ela conheça o amor de Deus, assim como você agora conhece, assim como você é alguém a quem Deus pode te dizer, eu te conheço, a quem Deus pode falar, eu conto contigo, a quem Deus pode ministrar no teu coração, despertando você na madrugada, ou a qualquer hora do dia, a qualquer momento, chamando você, como Davi falava no Salmo de número 27, ele diz: uma coisa eu peço ao Senhor, e essa coisa, de fato, é poder estar na presença de Deus. E ele disse lá no versículo, que agora acho que é o versículo 8, que ele sente no coração Deus chamá-lo. E eu ouço, né, no meu coração Deus me chamar. E Deus fala com cada um de nós acerca de ministrar no nosso coração a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. A sua vontade que nos livra dos embaraços. A sua vontade que nos livra dos tropeços. A sua vontade que nos blinda para que de fato possamos combater o bom combate da fé e termos vitória e ficarmos de pé. Isso é para você, isso é para mim, isso é para cada um de nós. Na verdade, a condição é a escolha de render-se. É a escolha de se submeter-se. É a escolha de se colocar nas mãos de Deus como instrumento para a glória do seu nome. Eu não sei quem está aqui nessa hora, nesse momento, que de fato sente, que de fato, ao ouvir essas coisas, passa a estar, a ter algo que veio ao seu entendimento como que um filme de coisas futuras que você pode viver. Eu fico imaginando, irmãos, o que está por vir. São coisas maravilhosas por conta de estarmos nos achegando a Deus. Não está sendo fácil, não vai ser fácil, porque nós estamos falando de rendição, e rendição é mortificação da carne. Estamos falando de rendição, e rendição é abrir mão do nosso querer, é abrir mão da nossa ideia autocentrada em nós mesmos, na nossa forma comum, rotineira, corriqueira de agir e de viver, de forma que estejamos sempre na razão, de forma em que por vezes escondemos aquilo que deveríamos revelar, que de vezes não falamos o que gostaríamos de falar, ou que falamos o que não tínhamos que falar. Essa condição é aquela que faz você, de fato, entrar no lugar para que venha sobre você o transbordar de quem você é em Deus, a revelação no teu coração, na tua mente, de quem você é em Deus, porque você, ao se render ao Senhor, você está se colocando na disposição de alguém que não está mais preocupado com a sua própria vontade, de alguém que não está mais preocupado ou até mesmo incomodado com o que as pessoas vão dizer, pensar de si próprio, de si mesma, porque você se rende. Ao se render, você vira as costas para o mundo. Ao se render, você não está mais preocupado com a dinâmica dos pensamentos, das acusações, de tudo aquilo que envolve a sua vida do ponto de vista natural. Você agora está realmente faminto e desejosa do sobrenatural. E nesta condição, aleluia, você começa a desfrutar de coisas inéditas, que tornam você uma referência, que fazem de você alguém que carrega, o poder fluindo, que carrega experiências por estar sensível a Deus em rendição. Amém? Assim, nessa hora, eu quero, em nome de Jesus, na medida em que a gente está ouvindo, estamos ouvindo aqui, ao fundo, Gabriel Guedes cantando I Surrender, ou Eu Me Rendo, e olha bem, ouve bem essa parte do refrão. Pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais, eu me rendo, eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais.
é desse jeito. O objetivo ao render-se é conhecer Deus. É conhecer mais de Deus. Com certeza. A experiência é como algo que você nunca viveu. É o que eu declaro e profetizo sobre a tua vida, é o que te aguarda. Amém. Coisas inéditas. No lugar secreto, o lugar de rendição. Tanto que nessa sexta-feira nós faremos online uma vigília com o título Vigília da Rendição. Eu me rendo para conhecer-te mais. Eu me rendo para conhecer-te mais. Esse é o lugar do desafio. Esse é o lugar do divisor de águas. Esse é o lugar onde entendemos e diferenciamos aqueles que estão se movendo tão somente por uma disposição vazia e religiosa, daqueles que querem mais de Deus, daqueles que não suportam mais uma vida sem que Deus se manifeste, sem que os sinais sigam a sua fé, sem que ele e ela saibam que estão combatendo um bom combate e estão até contentes por estarem experimentando, e isso sobrevém, afrontas e desafios. Por quê? Porque você está se rendendo, porque você está abrindo mão. Uma das armas do inimigo é trabalhar de forma a trazer artimanhas para tirar você do lugar da rendição, através de afrontas, através de acusações, através de situações que ele lança para que a gente se distraia, para que a gente deixe de continuar olhando para Jesus e anseie mais dele. É sobre isso que estamos aqui. É por conta disso que estamos nessa mobilização, sendo hoje o 3º dia. É mais de Deus. Mais de Deus na sua vida fará com que a sua vida de fato esteja no lugar onde Deus espera que ela esteja, no lugar onde a vontade dele pode se cumprir na sua vida aqui na terra como ela se cumpre nos céus, no lugar onde você se torna um canal de bênçãos, no lugar onde a sua vida brilha como um farol em meio às trevas, no lugar onde você tem uma palavra bem temperada que traz ânimo e vida para aqueles que estão caídos, prostrados, ou até mesmo para aqueles que estão feridos e machucados. É nesse lugar, no lugar da rendição. Louvado seja Deus pela sua vida aqui agora. Agora eu quero orar por você, para nos despedirmos dessa reunião e dizer que amanhã às 5h30 estaremos de volta no 4º dia. Louvado seja Deus. Você não é mais o mesmo, você não é mais a mesma. 4 dias jejuando, 4 dias orando 3 vezes ao dia, 4 dias meditando na palavra, 4 dias buscando Deus no secreto e vivendo na disposição de se render para conhecer mais de Deus. Você já viveu isso alguma vez? Já se programou e entrou em algum tipo de mobilização com esse objetivo? Deixa eu te falar algo muito legal, para alegrar o teu coração. Quando fazemos coisas diferentes, resultados diferentes nos alcançam. Se prepare. Oh, glória! Se prepara. Amém? Mas de Deus já está decretado para a tua vida. Achegai-vos a mim, diz o Senhor, e eu me achegarei a vós outros. É possível que talvez você hoje, eu quero declarar isso no meu coração, não sendo uma palavra casual, nada aqui é por acaso, mas alguém aqui, agora, ao vivo, e alguém que vai receber esse vídeo enviado, você terá experiências com Deus nesta madrugada. Sim, você será despertado e despertada, porque tem alguém aqui agora, ao vivo, que anseia por mais de Deus, que tem falado que Deus fala comigo. Senhor, eis-me aqui, toma a minha vida, fala comigo. Deus me usa. Pronto, eu estou aqui para te dizer que Deus já ouviu a sua oração. E que hoje ainda, nesta madrugada, você primeiramente, daqui a algumas horas, vai adormecer. Mas o Senhor vai te despertar. 3h10 da manhã. Se prepara. E ao despertar, o Espírito de Deus vai te envolver com aquilo que já está sendo depositado no seu coração. E você será alguém, como que eu vi uma irmã recentemente, quando começamos a nos mobilizar para esta campanha, na pré-campanha, ela dizia: pastor, eu estou cansada. Eu estou cansada de mais do mesmo. Eu estou cansado de viver tempos em que a gente se anima na igreja e de repente volta a ser tudo como era antes. Essa não é a vida que Deus tem para nós. Uma vida de altos e baixos. Uma vida em que hoje está funcionando, amanhã já não funciona mais.
Se você é alguém que já está cansado, cansada, se você é alguém que de fato anseia por mais de Deus, eu sei que você está aqui. Eu sei que você vai receber esse vídeo, se está chegando até você, é porque é da parte de Deus para a tua vida. É tempo de Deus usar a tua vida. É tempo de você ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus. É tempo em que, nas próximas lives, nós vamos terminar essa semana sem alguém para testemunhar de experiências com Deus. Sejam por revelações, sejam por manifestações da intervenção do poder de Deus, seja por algo que traz sobre ela uma visão, um discernimento, uma declaração profética que está queimando no seu coração. Pois é, a timidez vai cair por terra. A paralisia que por vezes te coloca na condição de não abrir a boca e não dizer o que Deus tem para falar através da sua vida, vai romper. E você vai viver. Amém? Louvado seja Deus por você que está nessa programação, nesta hora. E eu sei que você que está aqui agora, você conhece alguém a quem você deve enviar esse vídeo. A quem você deve enviar esse vídeo para que nele e nela sejam ativados, venham a ter atividade, o mover interior da parte do Espírito Santo para aquilo que elas vão ouvir e que vai gerar fé no coração delas, porque a fé vem por ouvir. E eu estou falando para você que está recebendo esse vídeo. Eu não sei quem é você, mas Deus te conhece. E este vídeo está vindo para você para que você se renda. Se renda. Chega de ser do seu jeito. Chega de sofrer, chega de chorar, chega de olhar e se perguntar por que isso está acontecendo comigo. Por quê? Porque não se rendeu ainda. Se renda. Se renda e você verá. Aleluia. Se renda e seus olhos se abrirão. Se renda e seu coração será renovado. Se renda e sua mente será transformada. Se renda e o seu coração será afogueado. E a força do Senhor vai te fortalecer. Para que você se levante em novidade de vida. Para viver dias inéditos. Onde a vitória da parte do Senhor será um decreto diário sobre a sua vida. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado, Pai, por este tempo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se move com fidelidade no nosso meio. A cada um daqueles que estão aqui ao vivo, agora, recebendo esta palavra. Que da parte do Senhor haja um toque, por intermédio da ação do Teu Espírito, para que esse meu irmão, essa minha irmã tenha a convicção no seu interior que existem testificações e confirmações sendo decretadas nessa noite. Para você, há um novo caminho. Para você, há um escape. Para você, há livramento. Para você, há mudança de sorte. Para você, há cobertura da mão de Deus sobre a tua vida te protegendo. Para você que está aí agora sendo oprimida, sendo muitas vezes intimidada por desafios, por batalhas com as quais você realmente tem a clareza. Não são as pessoas que estão lidando com o inimigo. Saiba, 1000 vão ao outro lado e a tua direita, e você não será atingido, não será atingida. Eu quero falar claramente para você que está se sentindo humilhado. Deus vai te exaltar. Se renda humilhando-se debaixo da potente mão de Deus, não se humilhando perante os homens, não se deixando descaracterizar, desvalorizar por aqueles que estão sendo instrumentalizados pelo inimigo, porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue, o inimigo é que usa as pessoas, mas nós temos um discernimento pela palavra, que a nossa luta não é contra a carne ou sangue. Você entrou aqui de fato para receber uma palavra que ela é sua. Ela tem como endereço o seu coração, a sua realidade de vida, que você está passando hoje. Você que está enfrentando lutas financeiras, se prepara. Deus vai te levantar para que você seja um ministro e uma ministra que vai, de fato, discipular pessoas a como vencer financeiramente. Nada na nossa vida é por acaso. E Deus pega tais situações de humilhação, tais situações de derrota, para primeiramente tratar o nosso coração. Ver nesse lugar onde você não tem
Humanamente você não tem forças. Humanamente você não tem sabedoria. Você não tem discernimento. Mas Deus tem. Deus tem um caminho em meio às águas. Deus tem. Ele tem a resposta, Ele tem o caminho, Ele tem o escape. E você vai viver. Onde então Ele vai te trazer para o lugar secreto. Escondido, escondida no esconderijo do Altíssimo. Ali você vai descansar. Vai descansar por quê? Porque você está se rendendo. E ao descansar no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, se prepara. O Senhor vai pelejar as suas batalhas. Eu quero dizer para você hoje que está enfrentando lutas, que está enfrentando de fato situações, isso não são todos, agora são pessoas específicas. Situações que te fazem entender que você está encurralado, encurralada. Como que se o inimigo te colocasse contra a parede e não te desse na sua mente, você não sabe para onde ir, não sabe como fazer, não tem. Na sua mente você não tem recursos. Você não tem como lidar com essa situação. Aleluia, você está aqui para receber esta palavra. Você vai meditar no segundo livro de Crônicas, capítulo 20. E a palavra, ela vai ministrar ao teu coração naquilo que o Senhor diz, tome posição. Aí onde o inimigo está encurralando você. Aí onde ele está dizendo para você que não tem jeito. Creia no Senhor o teu Deus. E você estará seguro. E você estará segura. Creia naqueles que falam em nome dele. Creia nos seus profetas. E você vai prosperar. E vai dar tudo certo. E você terá êxito e será bem sucedida. Por quê? Porque você está se rendendo para confiar em Deus. Para saber que a última palavra na sua vida vem do Senhor. Porque você é propriedade exclusiva de Deus. Isso é só ilusão na sua mente, que o inimigo te colocou num lugar encurralado onde não há jeito, onde não tem saída para você. A saída para você está no tocante a uma leitura bíblica, olhar para o alto. De onde vem o seu socorro, de alguém que te assiste, de alguém que cuida, de alguém que zela, de alguém que é o dono do teu fôlego, dono dos teus dias, e que por esse motivo permitiu a situação chegar até este ponto, para que a semelhança do que aconteceu com Israel lá no Egito, o Senhor mostrar o seu braço forte e poderoso, porque muitas vezes a gente não percebe. Tais situações nos sobrevêm, Deus permite que elas aconteçam, porque o testemunho da libertação, o testemunho da vitória, não alcança somente você, porque não é mais sobre você, é sobre aqueles que estão vendo como que você está vivenciando as suas lutas, os seus desafios, e aí, quando Deus age, eles são alcançados para crer também. Deus permitiu que você chegasse até este ponto, porque você não percebeu, mas tem pessoas que estão ao teu redor, que estão vendo tudo o que está acontecendo. E essa semana, você está recebendo essa palavra, essa semana ela não vai terminar sem que você experimente a vitória que vem da parte do Senhor. O escape, o livramento, o braço do Deus, do nosso Deus forte, o braço todo-poderoso de Deus, se estendendo e tocando esta situação para ministrar vitória para a glória dele, por intermédio da sua vida, em nome de Jesus. Assim, agora, encerrando essa live, eu declaro sobre a tua vida a bênção de Deus e digo para você, una a tua fé a minha. Diga amém. Escreva amém nos comentários, diga eu recebo essa palavra. Você que entende que é para você, abra a boca, confesse, não fique de boca calada, porque o inimigo quer justamente isso. E declare, eu recebo, em nome de Jesus, e diga graças a Deus. Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Mas você vai meditar no capítulo 20 todo, até o versículo 20, onde chega então, até o finalzinho, lá na sua Bíblia vai ter, sabe, a sinalização, justamente no momento em que o rei Ezequias, ele é confrontado, e que ele busca a Deus, e Deus fala através de um profeta, de um levita que Deus levanta, e ele diz, olha, essa peleja não é tua. Não, essa luta é minha. Você tão somente terá que tomar posição, e vai ver o grande livramento da parte de Deus. Tome posição e veja o livramento. Tomar posição por vezes é se calar. Tomar posição por vezes é, aleluia, é não dizer nada. Tomar posição por vezes é se afastar de ambientes e de pessoas que você sabe são tóxicas,
e que estão sendo usadas como, né, como instrumentos do inimigo para te fragilizar. É se isolar, tome posição, vá para o lugar secreto e deixe Deus agir. Amém? Deixe Deus agir. Vá para o lugar secreto. Se prostre, se renda e deixe Deus agir. E depois, volte aqui para contar o testemunho. Amém? Que Deus te abençoe. Um forte abraço. A graça e a paz. Tenha uma excelente noite em nome de Jesus. E vai meditar no segundo livro de Crônicas, capítulo 20. Deixa eu te dar logo o endereço certinho. Né? Segundo Crônicas. A partir do versículo 1 até o versículo 26. De número 26. Segundo Crônicas, capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 26. Receba essa palavra. Amém? E se você lembrar, eu sei, você conhece alguém, envie esse vídeo para essa pessoa. Um forte abraço, que Deus te abençoe. A graça e a paz. Segundo Crônicas, capítulo 20, versículos de 1 a 26. Fica atento, fica ligado no versículo 20. Deus abençoe. Tchau, tchau.